mas foi enganado pelo inimigo, capturado e teve o corpo sagrado original roubado. Ao saber da notícia, o imortal do vinho ficou furioso e, usando o chamado do dragão da veia do dragão, arrancou o telhado da casa daquele homem. Em seguida, ambos travaram uma batalha final, o pai foi derrotado e o imortal do vinho também se tornou um inválido, tendo que fugir para uma região remota e desolada. Mesmo assim, nosso imortal do vinho não desistiu e decidiu se transformar de um inválido em um gênio dos grandes domínios. Desde que conheceu aquela pequena codorna, a dupla começou a causar confusão por toda parte, fazendo todo tipo de maldade. Além disso, o imortal do vinho adora provocar cachorros, e depois de provocá-los, acaba se tornando um parceiro em apuros. Onde quer que vá, desafia todos, não importa quão forte seja o inimigo, sempre atacando primeiro e pensando depois. Especialmente aquele espírito de quem não tem medo de nada já está entranhado em seus ossos. E ao ver uma mulher bonita, ele simplesmente precisa pegar algo dela. Duas belas fadas estavam lutando com suas essências espirituais, mas o rapaz se aproximou sorrateiramente para roubar suas roupas, e ao ver dois seios brancos, imaginou que havia algo valioso ali e começou a revirar tudo. Até mesmo ao ver escamas valiosas, ele tentou arrancar as roupas da pessoa, deixando as fadas que lutavam furiosas e sem saber o que fazer. Ao ver uma garota tomando banho, ficou olhando fixamente, mas manteve uma expressão de indiferença no rosto. Esse sim é um verdadeiro problema. Além disso, as mulheres ao redor desse rapaz são todas de primeira, como aquela coelhinha fofa. Cada momento da batalha é tenso e emocionante, e agora é a vez da princesa do Império. A tríade de mulheres demônio da tribo Fênix Dourada e inúmeros monstros. Se vocês acharam emocionante, por favor, curtam e se inscrevam no canal. A história começa com um céu claro e nuvens altas, Qin Shuan deitado em um penhasco extremamente perigoso. Na academia Qin Shan, uma mulher disse, 2 anos atrás, eu já tinha te falado que sua constituição é exatamente o corpo puro original, e só cultivando a técnica da devoração do céu você pode despertá-lo. Ao cultivá-la, pelo menos no estágio de fundação, você poderá ter uma força de 100.000 Jin. 100.000 Jin? Esse é Daonen, ele não acredita nisso. Pois no estágio de fundação, ter uma força de 10.000 Jin já seria algo inimaginável. Enquanto ele estava se gabando, de repente ouviu um grito. Ei, acorda! Descobriu que tudo aquilo era um sonho, e na verdade Daonen estava babando enquanto dormia. A instrutora gritou, dormindo de novo? É a sua vez, sai agora. E se prepare para o teste de força, está me ouvindo? Levanta já! Daonen não teve escolha a não ser segui-la, suspirando sem esperança enquanto caminhava. Alguns colegas de classe começaram a rir e comentar, o pior aluno da academia Qingyu vai fazer o teste de força. Outro colega disse, já faz 2 anos que está na academia, e seu cultivo continua o mesmo, além de passar o dia todo dormindo. Ele quase nunca dorme o suficiente, é viciado em sono. 2 anos atrás, ao tentar romper para o estágio de fundação, perdeu a consciência e, em um momento de confusão, ouviu uma voz. Ao acordar, encontrou ao seu lado um manual chamado Técnica da Devoração do Céu. Daonen já estava em frente à estela, mas o que estava escrito ali era absurdo demais. Seguir esse método só levaria à morte. De repente, uma luz ofuscante surgiu ao redor, forçando o instrutor de Daonen a cobrir os olhos. Os murmúrios se espalharam. Qianlin, a marca do punho das 5 aldeias, força, potência de 10.000 Jin, esse poder é forte demais, não é? Ainda faltam 15 dias para o dia de recrutamento da Academia de Espíritos. Qianlin com certeza será o que mais se destacou. O teste de nível em grupo avalia o talento físico. Quanto mais forte o corpo, maior o futuro. Com uma força de 10.000 Jin, pode-se alcançar o estágio do caminho marcial com esforço. Ao ver todos elogiando e discutindo, o rapaz chamado Qianlin sorriu discretamente, cheio de si. Ser forte é o mínimo, ainda mais com o despertar do Daoling como apoio no futuro. Até Yun veio assistir, Ela é a garota mais bonita da academia Qin Shan, e até hoje ninguém conseguiu conquistá-la. Além disso, sua origem não é nada comum, muitos se perguntam por que ela veio para a academia Qingyu. Nesse momento, Yun xingou, seu dorminhoco, o que está olhando? Some daqui! Eu não estava olhando. Alguns rapazes, ao ouvirem Yun dizer que estavam sendo observados, ficaram com os olhos vermelhos de raiva, querendo devorar Daonen vivo. Depois de um tempo, Daonen também se aproximou da estela para testar sua força. Ao passar por Qianlin, o rapaz provocou, ainda ousa se exibir? Vamos ver você bater no algodão. Os outros começaram a zoar, isso, inútil, anda logo, tem mais gente esperando, não fique enrolando. Daoling já estava acostumado com os insultos e só suspirou, impotente. Deixando pra lá, afinal, no fim sempre acabava virando motivo de piada.
Quando ia levantar a mão para bater, um raio de luz roxa surgiu. Daolin se assustou ao sentir e olhou para trás. A energia roxa imediatamente envolveu Daolin, fazendo-o gritar de dor. E quem atacou não foi ninguém menos que Yeun. Todos se entreolharam, confusos, perguntando: o que está acontecendo? O que houve? Daolin foi arremessado para longe da estela, caindo no chão como um trapo, soltando um gemido. Yeun, com o rosto sombrio, disse com raiva: decidi avaliar você mais tarde. Pare de envergonhar a academia o tempo todo. Daolin, caído no chão, arregalou os olhos, sem entender o que estava acontecendo. Em seguida, Yeun ordenou: volte para casa. Yeun virou-se e foi embora. Alguns rapazes, vendo a cena, comentaram: o instrutor ainda teve pena dele. O instrutor é bom demais, gente assim deveria ser humilhada. Sabendo que era um inútil, Daolin apenas disse: desculpe, instrutor. Daolin pareceu ficar ainda mais determinado. Neste mundo, quem não se torna um guerreiro não passa de um inútil, não podia continuar assim. Porque dormir demais é algo que não consigo controlar, e no futuro talvez não consiga me sustentar. Será que vou depender daquele cara a vida toda? Ele lembrou do manual Vila Celestial que havia ignorado antes. Era uma aposta, e o que estava em jogo era sua própria vida. A cena mudou para uma floresta exuberante e verdejante. Uma voz de menina soou: irmão Daolin, essa garota era sua amiga de infância. Ling Se já estava lá esperando por ela. Wang Yi, você chegou. Irmão Ling Se. Trouxe as coisas? Ao ver Amada, o jovem tirou algo feliz e disse: trouxe, pode pegar emprestado por alguns dias, mas não pode ser por muito tempo, senão meu pai vai ficar bravo. Ao receber o objeto, a garota respondeu com os olhos brilhando: obrigada, irmão Ling Se. Olhando para Amada, Ling Se pensou consigo mesmo: embora Wang Yi tenha se mudado do nosso bairro pobre há um ano e não possamos mais morar juntos, pelo menos agora podemos nos ver de vez em quando, isso já é uma sorte. Os dois se sentaram para conversar, e Wang Yi disse: irmão Ling Se, não ligue para o que os outros dizem, eu gosto muito de você. Seria ótimo se pudéssemos entrar juntos na academia de espiritualidade. Wang Yi disse que queria ser a mulher de Ling Se, o que deixou o rosto dele vermelho de vergonha. Ele perguntou: sério? Mesmo? Wang Yi, em vez de responder, tirou uma pedra roxa extremamente atraente. Ling Se então disse: Wang Yi, você precisa me devolver essa pedra em alguns dias. Mas ela se virou e foi embora, gritando: primo Wang Ling. Veja só se isso não é um cristal azul, acho que é ele mesmo. Ao ouvir isso, Ling Se ficou surpreso. Wang Ling? Wang Ling também está aqui? Por que ela o conhece e ainda o chama de primo? Logo, um jovem saiu dos arbustos próximos e respondeu: exatamente. Isso é um cristal azul. Percebendo que algo estava errado, Ling Se questionou: Wang Yi, o que significa isso? Nós não tínhamos combinado de não contar para ninguém? Ela, então, mudou de tom e riu com arrogância: ninguém? Depois, se aproximou do jovem e disse carinhosamente: o primo Wang Ling não é ninguém. Essa pedra, a partir de agora, é minha. Ao ouvir a traição, Ling Se ficou furioso. Você me enganou? Isso é uma relíquia da minha família, meu pai só tem essa. Ela, porém, respondeu com desdém: seu primo valoriza sua relíquia. Isso já é uma sorte para você. Além do mais, eu me rebaixei a falar com você esse tempo todo, algo que nem gente comum ousaria sonhar. Isso já é uma recompensa para mim. Ao ouvir isso, Ling Se ficou ainda mais chocado. O que você disse? Eu pensei que você fosse a única pessoa em quem eu podia confiar. Ela continuou: antes, quando pedi o cristal azul, você não me deu. E agora ainda tem coragem de me acusar de enganar você? Se eu não tivesse dito que queria ser sua mulher, você teria me dado o cristal azul? Bah! Um inútil como você ainda sonha que eu seria sua mulher? Vendo que você tem um pouco de dinheiro, já quer se aproveitar? Depois de falar, ela se virou para o jovem ao lado, que olhava para o cristal azul com os olhos brilhando. Primo Wang Ling, lembra do leilão da última vez? Um cristal azul do tamanho de uma unha vale 1 milhão de moedas de ouro. O jovem riu. Ha ha ha, é verdade, esse com certeza. Nossa, por que sinto um cheiro de chulé? Ling Se, então, abaixou a cabeça, com o rosto abatido, sem dizer uma palavra. Parecendo ainda não acreditar no que estava acontecendo. Ela, incrédula, pegou o cristal azul e cheirou. Talvez seja o aroma característico do cristal azul. Essa pedra pesa pelo menos 2,5 kg. Isso sim é um tesouro. Daolin não aguentou mais e gritou, furioso: devolve isso para mim. Em seguida, avançou enfurecido para dar um soco naquela garota insuportável. A menina, assustada, se escondeu atrás de Wang Ling. O soco de Daolin foi desviado pelo garoto, fazendo sua força errar o alvo.
Aproveitando o impulso, Wang Ling agarrou a chance e acertou um soco forte na barriga de Daolin, deixando-o agonizando. O golpe foi tão forte que fez Xijin vomitar. Ao mesmo tempo, a força espiritual arremessou Daolin a dezenas de metros de distância. No fim, ele caiu no chão como um cão morto. Wang, vendo Daolin à beira da morte, sugeriu: primo, se isso vazar, vai manchar sua reputação. Acho melhor matá-lo. Ao ouvir sua amiga de infância querendo tirá-lo de cena, Daolin rangeu os dentes de ódio. As mulheres são cruéis. O garoto concordou. Vamos forjar uma cena então. Assim, um inútil tentou beber o sangue de uma fera selvagem para iniciar um método de cultivo inédito. Wang concordou com a ideia, mas acabou morrendo fora da cidade. Essa história faz sentido, primo. Então Wang Ling pegou um frasco, mas era uma pena desperdiçar o sangue da fera de fogo escamosa. Depois de lamentar um pouco, o garoto ainda assim fez Daolin beber. Enquanto bebia, Daolin pensou: será que isso é destino? Que coincidência! A técnica da devoração do céu exige beber o sangue de feras para ser cultivada. Eu achava que estava louco por tentar dominar essa técnica. Afinal, a energia no sangue das feras é extremamente violenta. Beber diretamente faria alguém se despedaçar por dentro. Mas hoje fui obrigado a engolir. Depois que Daolin terminou de beber, Wang Ling e Wang foram embora. Vamos, antes de terminar uma xícara de chá, ele já estará morto. Wang olhou para trás e completou: Daolin, não me odeie. Esse tesouro só brilha de verdade nas minhas mãos. Só comigo ele pode reluzir, logo vou romper para o estágio do espírito livre. Você nunca vai saber o quanto vale o cristal azul. Daolin sentiu a energia violenta correndo em seu sangue. Mas logo usou a técnica da devoração do céu para absorvê-la. A força explodiu, fazendo seu corpo flutuar. Visões de feras pareciam rasgá-lo, causando uma dor insuportável. Depois de um tempo, Daolin se levantou aos tropeços, sentindo: finalmente posso ficar mais forte. Daolin, ainda sentado, pensou: 10.000 quilos, será que é mesmo? A força absorvida do sangue ainda girava ao seu redor por muito tempo. Depois de um tempo, ele se levantou e foi embora, pensando: Wang Ling. Os olhos de Daolin estavam cheios de ódio enquanto murmurava: vocês dois vão morrer. Não imaginava que essa pedra faria alguém como Wang Ling usar o sangue de uma fera para me matar. O que afinal havia na caverna daquele velho aleijado? Na verdade, eu escondi algumas coisas. Essa pedra espiritual realmente existe na minha família. E ainda era obrigado pelo velho manco a lavar panelas, cutucar os dedos do pé ou servir de apoio para os pés. Pior ainda, as pedras espirituais de melhor qualidade eram transformadas em bolas de cristal para brincar, e ele até dormia com elas. A cena muda para a residência da família Ling. Dentro de casa, Ling Se estava pegando um cesto de pedras espirituais debaixo da cama, pois o velho manco tinha dito que não podia levá-las para fora. Mas também disse que, quando eu tivesse capacidade, todas seriam minhas. Ling Se pegou uma pedra espiritual e viu que era usada para lavar panelas. Provavelmente a de pior qualidade, mas decidiu pegar logo a melhor, essa aqui. Já estava ficando tarde, então era melhor trocá-la por dinheiro no dia seguinte. Depois, Ling Se guardou o cesto de pedras. Primeiro, preciso ver quão forte é esse manual de cultivo técnica do devorar céus. Em seguida, Ling Se fechou os olhos e começou a cultivar. 5 dias depois, ele ainda estava cultivando, e a energia espiritual ao redor era intensa, a ponto de nem os ratos que vinham roubar sua comida perceberem. Pouco depois, ele abriu os olhos de repente. Nossa, estou tão animado que não consigo me controlar. Cultivei por 5 dias seguidos e ainda estou cheio de energia. 3 dias depois, era o dia de inscrição para a Academia de Elites. E se não saísse para procurar sangue de fera maligna, não daria tempo. Então Ling Se trocou de roupa velha e tomou um banho relaxante. Depois, vestiu uma roupa novinha em folha. Bem, é hora de ir à casa dos tesouros. Enquanto caminhava, alguém passou por ele. O garoto, ao ver Ling Se, deu um encontrão de propósito com o ombro. Ah, esse não é aquele dorminhoco? O que você está fazendo aqui? O garoto era Qian Li, irmão de Qian Lin, e possuía uma força de 3.000 Jin de energia espiritual. Qian Li ordenou com arrogância. Ei, estou com sede, vai logo me buscar água. Mas Ling Se nem ligou e virou as costas para ir embora. Ao ver que Ling Se o ignorou, Qian Li ficou furioso e gritou. Olha só, você tem muita coragem. Como ousa me ignorar? Se eu não te der uma lição, não há justiça nesse mundo. Mal terminou de falar, Qian Li se jogou em cima dele. Vai se lembrar disso. Você sempre será um inútil, sempre vai apanhar de mim. Percebendo o perigo, Ling Se virou rapidamente. Em seguida, concentrou energia espiritual na palma da mão, pronto para revidar. Um inútil querendo revidar? Vou te mostrar como vou acabar com seu braço hoje. Com um estrondo,
Ling Se apenas estendeu a mão e bloqueou o soco de Qian Yi. A força do contra-ataque fez Qian Li gritar de dor. Ah, vai quebrar. Ah! No fim, Qian Yi só conseguiu ficar deitado no chão, fazendo birra. Ao ver sua própria força, Ling Se ficou eufórico. Haha, que sensação boa! Depois disso, ele não deu mais atenção a Qian Yi e foi embora. Antes de ir embora, ainda xingou. Inútil, vou me retirar. A cena muda para a Casa dos Tesouros. De dentro, ouvem-se várias saudações. Nossa Casa dos Tesouros é a maior loja de Qinxi. Tem excelente reputação. E ainda possui várias filiais. O que os dois senhores desejam ver? Por favor, entrem. Não se enganem com a pouca gente aqui. Na verdade, são clientes nobres como os senhores que vêm à nossa loja para escolher tesouros. Pessoas comuns ficam desnorteadas só de olhar, na hora de negociar, já saem apavoradas. A atendente ficou surpresa ao ver algo. Ela pensou consigo. Em teoria, conheço todos os jovens nobres de Qinxi. Mas esse rapaz, tão elegante e distinto, não sei de qual família é o herdeiro. E quem chegou não era outro senão Daolin. Ela logo se aproximou e perguntou, que tesouro o senhor deseja adquirir em nossa loja? Daolin respondeu com confiança, vamos entrar primeiro. Ah, sim. Vendo tanta confiança, ela ficou intrigada, comprar algo e ainda agir de forma misteriosa. Vamos ver o que ele quer. Lá dentro, Daolin viu muitos tesouros valiosos. Nossa, tudo aqui parece tão precioso. Será que essa pedra vale mesmo alguma coisa? Ao ver a pedra na mão de Daolin, a moça disse, nossa, essa pedra é realmente linda. Por quanto o senhor quer vendê-la? Daolin respondeu com segurança, primeiro, 10.000 moedas de ouro. O restante, quero trocar por sangue de fera violenta. Mais forte que o Kirin de fogo e de espécie diferente. Ao ouvir o pedido, ela caiu sentada no chão. Vou você. Depois, perguntou, 10.000 moedas de ouro. Você sabe quanto é isso? E ainda fala em Kirin. Você sabe o que é um Kirin? É uma fera raríssima. E ainda quer sangue de uma mais forte e de outra espécie. Esse maluco está louco. Ela gritou, furiosa. Gente, peguem esse idiota e me deem uma surra nele. Daolin ficou nervoso. Vou vocês. Os guardas agarraram Daolin e xingaram. De onde saiu esse doido? Ousa ofender a senhorita Wang Tian? Quer que eu o deixe com a cara toda inchada? Daolin pensou, desesperado. Perdi a cabeça. Será que errei no preço? O grandalhão continuou. Garoto, você tem coragem, hein? Ainda vem aqui arrumar confusão. Daolin não aguentou mais e se soltou, dizendo, se não querem, tudo bem. Por que chamar gente para me expulsar? Nesse momento, alguém entrou perguntando, o que está acontecendo aqui? Quem entrou foi Lida Hai, o gerente do local. A moça apontou para Daolin e acusou, esse caipira veio arrumar encrenca. Quer vender essa pedra por um preço absurdo. Eu ia dar uma lição nele. Ele olhou para a moça e pensou, lá vem essa Wang Tian de novo, da família Wang. Aproveitando o poder da família, ofende os clientes por toda parte. Todo comerciante é esperto por natureza, você não morreria por dizer uma palavrinha gentil ao cliente. Depois de pensar, ele se aproximou e disse, por este cliente, posso dar uma olhada no objeto? Enquanto perguntava, ele refletia, mas se esse garoto ousar cobrar um preço absurdo, não escapará de uma boa surra. Nesse momento, Ling Se também pensava, aflito, será que essa pedra é mesmo inútil? Seria uma vergonha. Vendo Ling Se parado, algumas pessoas ao redor gritaram, o que está esperando? Tire logo isso! A senhorita Wang Qian também ordenou. Isso, mostre logo. Então Ling Se virou para o gerente e disse, podemos conversar em particular? Ele pensava que, fosse o cobre vermelho um tesouro ou não, era melhor que ninguém visse. O velho, intrigado, pensou, o que será que ele esconde com tanto cuidado? Ao ver a cena, a mulher deu um riso frio e disse, um pedregulho e ainda fica escondendo. Que caipira! Espere só para ver a vergonha que vai passar. Pouco depois, Ling Se abriu a mão para Lida Hai examinar. Ao ver a pedra, Lida Hai ficou surpreso e logo reconheceu. Era um fragmento de cobre sanguíneo puro. Um tesouro encontrado apenas em cavernas perigosas. A família Wang já teve um pedaço de cobre sanguíneo, que, mesmo com impurezas, aumentava muito seu poder. Quanto mais pensava, mais o velho se assustava. Um pedacinho do tamanho de uma unha desse cobre sanguíneo puro valia 500.000 moedas de ouro. Ao ver a expressão chocada de Lida Hai, Ling Se ficou satisfeito. Ótimo! Aquela senhorita Wang Qian é mesmo burra, ainda não faz ideia do que está acontecendo. O quê? Só um pedregulho? Ele ainda ousa cobrar caro? É um sonhador. Lida Hai, indignado, pensou,
Como ela ousa recusar um tesouro desses? O velho também percebeu. Se ele fechasse o negócio, quanto não ganharia com a comissão? Ha ha ha. Quando ia pegar o objeto, Lindsay puxou a mão e disse, já que é só um pedregulho, vou indo. A mulher, furiosa, gritou. O quê? Quer ir embora? Hoje você não sai daqui. Lida Rai, quebra uma perna dele. Ao ver Lindsay se virar para sair, o velho gritou, você não pode ir. A mulher, achando que o velho ia agir, riu por dentro. Ha ha ha, o gerente lhe tem uma força impressionante. Se ele se irritar, vai te deixar com a cabeça quebrada, seu idiota. Em seguida, ouviu-se um tapa sonoro. Para a surpresa de todos, quem apanhou foi a senhorita Wang Qian. Lida Rai deu-lhe um tapa forte e gritou, que atitude é essa com o cliente? Cega! Os guardas ficaram chocados. O que está acontecendo? A mulher, depois do tapa, caiu no chão. Com a boca cheia de sangue, ela chorou. Seu desgraçado, ousa me bater? Quer morrer? Lida Rai respondeu aos berros sem medo. E daí que eu bati em você? Bati para te ensinar a respeitar os clientes, a tratá-los como deuses. Olha só essa cara de idiota que você faz. Não te matar já é por consideração ao Sr. Wang. Ao lado, Lindsay assistia a cena incrédulo, sem acreditar que o administrador lhe fosse tão corajoso. Depois de um tempo, Lindsay foi levado a outro cômodo. Um ancião se aproximou sorrindo e disse, ha ha ha, jovem amigo, não leve a mal, já mandei expulsar aquela idiota. Aquela besta ofendeu o senhor. Por favor, não leve a sério, senhor. O administrador lhe também interveio. Ela não teve olhos para reconhecer um tesouro. Ainda bem que eu apareci a tempo. Para ser sincero, isso não é um objeto comum. Só nós, especialistas, conseguimos reconhecer. Vamos compensá-lo. O que acha? Lindsay ficou com o rosto vermelho ao ouvir. Eles têm razão, só nós, especialistas, reconheceríamos algo assim. A mulher que for expulsa olhava de relance para a conversa dos três dentro da sala. Com ódio, ela disse, espere só. Eu garanto que você não passa desta noite. Lindsay então, fez seu pedido. Primeiro, me dê 500.000 taéis de ouro. Essência de sangue de fera e o melhor frasco de tesouro que tiverem. O senhor é alquimista? Ele pensou consigo. Normalmente, só alquimistas precisam de tanto sangue de fera para suas poções, e alquimistas são profissionais de altíssimo prestígio. Lindsay respondeu, meu mestre é alquimista. O administrador lhe entendeu na hora. Ah, por isso. Não é à toa que um tesouro assim apareceu numa caverna antiga. Merece respeito. O ancião ao lado logo completou. Dahai, vá depressa pegar a essência de sangue da fera no frasco mais valioso do quarto. Faça exatamente como o jovem pediu. Depois de dar as ordens, o ancião ofereceu chá. Experimente este chá de jade verde, recém-colhido. Lindsay bebeu tudo de uma vez, sem cerimônia. Logo após engolir, percebeu que o chá aumentava sua força física. Pouco depois, Lida Rai trouxe os itens. Aqui está o sangue precioso das feras Killing e Azul Cristal. Não são as mais valiosas, mas são de feras raras. E os 500.000 taéis de ouro. Ao ouvir a explicação, Lindsay calculou mentalmente. É verdade, já ouvi falar que são mais poderosas que a fera de fogo e ainda mais 2 frascos. Lida Rai acrescentou. Isso é só um brinde. Ainda temos sangue de feras ancestrais, já estamos trazendo. Ao ouvir sobre feras ancestrais, Lindsay ficou surpreso. Feras ancestrais não são como as comuns. Seu sangue é extremamente raro. Não imaginava que esse cristal de sangue valesse tanto. Lida Rai disse, juntando as mãos, preciso ir até a cidade de Qinzhou, ida e volta levará de 2 a 4 horas. Por favor, aguarde aqui. Ao ouvir isso, Lindsay também disse, tudo bem, então descansamos um pouco e esperamos você voltar. Certo, então vamos sair primeiro. Logo em seguida, os dois também saíram. Lindsay pegou aquele frasco azul, já que estava sem nada para fazer. Vou testar você primeiro. Lindsay nem pensou 2 vezes e imediatamente pegou o frasco e tomou um gole com satisfação. Assim que terminou de beber, seus olhos reviraram e as veias de seu rosto saltaram. Não parou em um frasco, Lindsay ainda bebeu o frasco vermelho, completando a combinação. Depois de beber, ele se levantou, e um poder assustador explodiu de dentro dele. Como esperado, o corpo da fera selvagem é assustador, e a técnica do engolir do céu consegue transferir a energia da fera para si mesmo. Essa energia é violenta demais, o corpo inteiro parece que vai explodir. Se fosse o sangue de uma fera selvagem ancestral, quão assustador seria? Em seguida, Lindsay desferiu um soco, e até o espaço tremeu. Entendi, afinal, quem me deu essa técnica?
Corpo sagrado primitivo. Que tipo de corpo sagrado é esse? Corpo físico, corpo de batalha, corpo real, vários tipos de constituições especiais. Já ouvi falar de corpo sagrado, mas corpo sagrado primitivo é a primeira vez. Preciso encontrar materiais para estudar direito. Não sei se a pessoa que me deu a técnica vai aparecer de novo, mas se tiver oportunidade, tenho que retribuir o favor. Enquanto se espreguiçava pensando, de repente viu alguns livros em cima da mesa. Estava escrito Punho Estrela Cadente. Que nível de técnica marcial é essa? Ling Xie não resistiu e, como se estivesse em casa, pegou e começou a folhear. E as imagens das técnicas logo apareceram diante de seus olhos. Nesse momento, o velho diante chegou ao quarto de Ling Xie acompanhado de uma jovem. Não esperava que ele se interessasse por essa técnica. Senhorita, que tal? A jovem apenas observava com atenção, sem interromper. O velho não se importou. Esse garoto, o punho estrela cadente não é uma técnica excepcional, mas ainda assim é uma arte marcial avançada. Eu levei meio mês só para aprender o básico, não é algo que se domine em pouco tempo. Então, os dois se sentaram suavemente na cadeira para esperar Ling Xie. O velho olhou para a jovem e pensou que já tinha passado uma hora. Mas a senhorita ainda estava esperando com tanta paciência. Ling Xie continuava absorto, sem perceber quando os dois haviam entrado. Nesse momento, seus olhos só viam as imagens da técnica de punho. De repente, Ling Xie emanou um brilho, e o velho exclamou surpreso. O quê? Como isso é possível? Ao ouvir o som, Ling Xie voltou a si e se virou. Diante dele estavam o velho e a jovem. Ling Xie fingiu inocência e coçou a cabeça. Ah, isso, eu só estava dando uma olhada. Nossa, que vergonha. Fui pego do começo ao fim olhando a técnica marcial dos outros. Mas a jovem, em vez de repreender, sorriu feliz. Haha, não tem problema. Ela pensou consigo mesma, que talento raro. A capacidade de raciocínio dele é simplesmente absurda. Logo em seguida, ela se aproximou e se apresentou como Ziyu. Qual é o seu nome? O velho ficou chocado ao ver sua senhorita tão proativa. Era a primeira vez que eu via a senhorita se apresentar por iniciativa própria. Ele não escondeu nada e respondeu diretamente. Ziyu, pode me chamar de Daolin. Mas, no fundo, pensava, com essa postura, deve ser a filha de alguma família nobre. Ao ouvir esse nome, a garota não pôde evitar um sobressalto. Sobrenome Dão. Será que ele é da tribo Dão? Impossível, a tribo Dão fica tão longe de Qinjiuan. Além disso, o poder desse rapaz não parece tão forte assim. Deve ser apenas uma coincidência de sobrenome. Ao vê-la pensativa, Daolin perguntou, confuso. Antes que pudesse refletir mais, Ziyu tirou um frasco de sangue, dizendo que era sangue ancestral de uma fera maligna. Você está satisfeito? Ao olhar o frasco de sangue nas mãos de Ziyu, uma sombra de uma fera rugindo surgiu dentro dele. Daolin reconheceu, é um pixiu. Essa fera ancestral é realmente assustadora. Até o sangue já se tornou algo de nível extremamente elevado. Ao ver a sombra tão violenta, Ziyu deu um peteleco e a dissipou. Quieto! Depois que a sombra desapareceu, ela estendeu o frasco. Pronto, é seu. Daolin guardou o frasco sem hesitar. Muito satisfeito. Podem ir embora, pessoal. Hehe. Ziyu imaginou que o frasco poderia ajudá-lo a alcançar um nível assustador. Não resistiu e perguntou. Posso perguntar uma coisa? Você treina o corpo físico, certo? Quantos caminhos de energia já condensou? Bem, ainda não verifiquei. Ao ouvir isso, ela pensou consigo mesma. Esse rapaz nem se importa com seu próprio poder. Então, Ziyu sugeriu. Se não se importar, que tal testar aqui mesmo? Parecia um pouco sinistro, mas Daolin concordou. Pouco depois, Ziyu invocou uma pedra gigante para medir a força. Daolin concentrou sua energia no punho, pronto para atacar. Como conseguiram invocar uma pedra tão grande neste cômodo? Então, não vou me conter. No momento seguinte, desferiu um soco, fazendo o lugar inteiro tremer. A luz ofuscante fez todos fecharem os olhos. Mas, do lado de Ziyu, nada aconteceu. O velho, por sua vez, ficou completamente pasmo. Daolin também estreitou os olhos, incrédulo. A lápide imediatamente mostrou uma força espiritual de 20.000 Jin. Daolin pensou, animado. Faz só uns 5 ou 6 dias. A velocidade de cultivo já está bem rápida. Mas Ziyu não pensava assim. Ela ainda perguntou, confusa. Como é possível só ter chegado a esse nível? Com uma capacidade de dedução tão absurda. Pelo menos deveria ter uns 40 ou 50.000 Jin de força espiritual, Daolin. Você sabe que quanto mais forte o estágio do corpo, maior será o potencial de força no futuro? Não desperdice seu talento. Depois de ouvir Ziyu dizer isso, vou te dar um frasco de líquido de bambu de 4º grau. Que tal? 2 é difícil. Mesmo sendo de 4º grau.
Quarto grau. Ele perguntou, desesperado. O que você acabou de dizer? Me dar um líquido de bambu de quarto grau. O líquido de bambu de segundo grau já custa 500 mil din de ouro. E você ainda vai me dar um de quarto grau? Ziyu riu, feliz. Isso mesmo. O velho exclamou, incrédulo. A senhorita enlouqueceu. Ziyu continuou. Não precisa ser educado. Na verdade, para mim, isso não tem muita utilidade. Vendo que ela insistia, Daolin ficou sem graça. Não, não. Esse presente é valioso demais, não posso aceitar. Ziyu não desistiu. Aceita. Pegue. Então ela soltou a mão e disse. Eu só tenho esse frasco. Se não aceitar, você mesmo vai arcar com as consequências. Vendo o frasco quase cair, Daolin o pegou às pressas. Ufa! Que susto! Depois perguntou. Não se recebe algo sem merecer, não é, Ziyu? Você precisa de ajuda com alguma coisa? Ouvindo você falar, essa moça parece bem esperta. Mas, isso também é bom para você. Quero que você domine o campo Yin Yang em 3 meses. O ancião atrás dela ficou chocado ao ouvir isso. O campo Yin Yang é uma das 10 técnicas supremas, que já causou uma guerra sangrenta em Qinshuan. Daolan, sem saber sua origem, perguntou. É isso mesmo, respondeu Duyu. Se não conseguir dominar em 3 meses, terá que me devolver. Ele aceitou o acordo. Depois que Lingxie partiu, o ancião perguntou, senhorita, este é o campo Yin Yang. Por que entregá-lo a um estranho? Ela respondeu, não há o que temer, isso é só o começo. Se ele conseguir dominar, poderá acessar o local de cultivo do patriarca Yin Yang. Na ocasião, talvez consiga a versão completa do campo Yin Yang, uma das 10 técnicas supremas. O ancião logo duvidou, impossível, até os gênios do passado falharam. Como alguém escolhido ao acaso pela senhorita poderia dominar a técnica Yin Yang? Além disso, ele só tem 20 mil pontos de energia espiritual, talento mediano, longe de ser um prodígio. Ela respondeu, não tenha pressa, veremos. No caminho de volta, Ling se assegurava o manual de bambu com a técnica espiritual e suspirou, satisfeito com os ganhos da viagem. Será que esse manual de 4º nível funciona? De repente, Ling se percebeu algo estranho e ficou alerta. Havia alguém escondido nos arbustos à frente. Ah, isso é uma formação! Essa formação é muito peculiar. Quem teria deixado uma marca tão poderosa? Em seguida, alguém saiu gritando, Xiao Xuxin, lembra de mim? Ling se ficou confuso, não conheço você. Quem é? A mulher gritou, sou eu, expulsa do pavilhão dos tesouros por causa do rei Tian. Vou acabar com você aqui. De repente, um rapaz apareceu ao lado dela e riu, ha ha ha. Achei que fosse alguém importante, o rei Tian me chamou para agir por ela, e é só você, um inútil. Ling se reconheceu o rapaz e disse, ótimo. Haha, olhem só para vocês. Só aquele lá atrás tem algum potencial. O rapaz de cabelo vermelho ficou irritado e pegou seu arco. Esse inútil está pedindo para morrer, toma uma flecha. Então, ele puxou o arco e mirou. A flecha foi disparada com grande força. Esse capanga não parava de elogiar o tio mestre, dizendo que a flecha do jovem senhor seria capaz de atravessar aquele cara. Mas Ling se deu um salto leve e desviou. O garoto ruivo do tio mestre também gritou, que idiota! Mas Ling se de repente segurou a flecha com as mãos nuas. Os capangas que acompanhavam o tio mestre ficaram sem palavras, suando frio. A força do impacto da flecha seria suficiente para esmagar seus braços, algo impossível sem uma força de milhares de quilos. Como assim? O que está acontecendo? Depois de pegar a flecha, Lingxie começou a se exibir na frente dos capangas. Os capangas, vendo que Lingxie estava ileso, ficaram boquiabertos. Como isso é possível? Lingxie então riu com arrogância e disse, você errou, Wang Li. Se quer morrer, então é você. Em seguida, ele assumiu a postura de arremessar o arco com as mãos nuas. Uma flecha foi disparada, voando direto em direção a Wang Li. Por onde a flecha passava, o chão era instantaneamente sulcado por um poder devastador. O garoto não conseguiu desviar a tempo e foi atingido pela flecha. Ji Zhen ainda acertou o rosto de Wang Tian. No fim, acabou matando Wang Li e sua posição de líder. Pronto, estou condenado também. 2 discípulos mais novos, vendo Ji Zhen disparar uma flecha fantasmagórica, ficaram apavorados. Os 2 garotos, assustados, largaram as espadas no chão, mas continuaram gritando. Você matou Wang Li, pague com sua vida. Ling se ignorou e correu em direção ao garoto de cabelo roxo. Agora é sua vez. Logo em seguida, um soco o deixou aterrorizado. A pressão do soco era assustadora. Esse garoto tem só 14 anos e já é páreo para mim.
Tenho que matá-lo, preciso matá-lo. Em seguida, o garoto deu um salto para trás, fazendo Lindsay chutar o vazio. A garota Wang Tian, ao lado, ficou em pânico total. Só matando-o eu vou sobreviver. Caso contrário, o líder Wang nunca vai me perdoar. Então o garoto de cabelo roxo continuou atacando Lindsay. Os dois trocaram socos sem parar. O poder de luta era equilibrado. Lindsay desferiu um soco, e a sombra se transformou num gorila gigante. Já o garoto desferiu um golpe, e a sombra se transformou numa serpente gigante. No fim, o garoto de cabelo roxo parecia estar em desvantagem, levando alguns socos. Mesmo depois de apanhar, o garoto ainda provocava. Garoto, admito que você tem algum talento. Mas para me matar, você ainda é muito fraco. Dito isso, ele liberou uma força poderosa, e a pressão derrubou Lindsay. Esse soco foi desferido com toda a força, o punho esmagador. Lindsay ficou um pouco surpreso com a situação. Mas logo respondeu com frieza, ainda é fraco demais. Em seguida, ele usou uma técnica recém-aprendida do pavilhão da adaga oculta. Os socos se chocaram, gerando uma onda de impacto extremamente violenta. O garoto de cabelo roxo imediatamente quebrou alguns dedos, e o resto. O braço se quebrou em pedaços, a dor não parava. Depois caiu pesadamente no chão, até a parte de baixo se abriu. Wang Tian olhou e levou um susto. Ele já estava morto. Os dois restantes estavam apavorados, como formigas em uma panela quente. O sobrinho, com o coração na mão, fugiu primeiro. A garota de Wang Tian se ajoelhou, chorando e implorando por misericórdia. Dong Ling não perseguiu o fugitivo, ficou parado ali, pensativo por um momento. Em seguida, disse com expressão fria. Então, rápido, enterrem esse lixo para mim. Depois, sumam daqui. Ao ouvir isso, a garota assentiu freneticamente. Claro, claro. Muito obrigada, senhor, por poupar minha vida. Assim, Dong Ling também foi embora. A cena muda para a noite. Dong Ling estava meditando em sua prática. A lua desta noite parecia especialmente brilhante. Todas as casas acenderam suas luzes. Dong Ling havia chegado a um ponto de estagnação. Não conseguia mais avançar. O progresso nos últimos tempos foi rápido demais. Preciso fortalecer bem o corpo. Esse líquido de bambu fez meu corpo parecer renascer, e ainda ajuda a estabilizar o cultivo. Ziyu, preciso agradecer muito a você. Quando chegar a hora, você vai entender. O 10º nível não passa de uma lenda. Ninguém jamais conseguiu chegar lá. Esse tipo de energia precisa ser combinado com o poder do frio extremo para treinar técnicas marciais. Mas eu sempre treinei métodos de fogo extremo. Se eu combinar com a energia do frio extremo, talvez precise usar uma fera de gelo para remodelar o corpo. Será que o verdadeiro significado da pureza corporal é poder transformar o corpo como quiser? E a energia da transformação devoradora do céu serve para explorar os limites do corpo. Depois de consolidar as bases, continuarei a absorver o sangue verdadeiro de feras ancestrais. A cena muda para a Academia Qingshan. Havia um vai-vem de pessoas, muito movimento. No local de inscrição, alguns rapazes suspiravam e brincavam entre si. Um deles falou. Ei, olhem só, aquele inútil chegou. Dong Ling apareceu sozinho. Ao vê-lo, o grupo começou a rir e zombar. Ha ha ha, esse inútil ficou dias sem aparecer na academia. Achei que tinha desistido sozinho. É hilário, ele sumiu esses dias. E agora aparece na hora de se inscrever. Será que ele só pode se inscrever se estiver sonhando? Ha ha ha, quer se inscrever até dormindo. Acho que ele veio sonâmbulo hoje. Lin Qian, que estava a uma certa distância, também o viu. Aquele moleque pensou, mesmo sem saber como esse inútil de repente ganhou poder. Nesse momento, Yeyun também se aproximou e disse a Ling Se. Vem aqui. Ling Se pensou ao ouvir. Parece que só os professores ainda se importam comigo na academia. Ele correu rapidamente até lá. Professora, tive uns problemas esses dias. Ao ouvir isso, ela imediatamente apontou para Ling Se e o repreendeu. Olha só para você, sumido por vários dias. Fiquei muito decepcionada. Shigo percebeu algo diferente. Esse corpo contém uma energia imensa. Conseguiu? Ele respondeu com confiança, sim. Muito bem. Então dessa vez fique aqui só assistindo aos outros fazerem a prova. Assim você se prepara psicologicamente. Ao ouvir isso, ele balançou a cabeça. Professora, dessa vez a senhora se enganou. Alguém na multidão falou. As últimas rodadas de seleção foram um sucesso. A Academia Qingshan conseguiu formar 2 alunos no reino da sorte espiritual. Caros alunos, esta avaliação define quem terá direito de entrar na Academia Espiritual. Algumas crianças suspiraram ao ouvir. Nossa, tão difícil assim? Ah, esse ano não vou poder participar de novo. Que desespero! Ling Se não estava pessimista, pelo contrário, cheio de confiança. Hoje eu vou entrar na Academia Espiritual.
Na mesa dos fiscais, alguns professores comentavam. Wang Ye, da Academia Qinshan, antes era um aluno desconhecido, mas conseguiu alcançar o reino da sorte espiritual. É verdade, depois de atingir esse reino, entrar na academia espiritual fica bem mais fácil. Olhando para cá, alguns novatos nem chegaram ao reino da sorte espiritual. Ao ouvir esses comentários, Ian pensou consigo mesmo, alguns ainda não dominaram o cultivo, mas já começam a zombar dos outros. Quando uma criança se preparava para bater na pedra, o fiscal logo disse, para economizar tempo, os mais fracos não precisam fazer o teste. Ao ouvir isso, a criança desceu decepcionada. Lin Qian, por outro lado, aprovou a ideia, assim é melhor, o vice-diretor é dos nossos. Em seguida, a criança deu um soco, Lin Qian, 11.100 quilos. Depois de um tempo, chegou a vez de Ling Se. Ele disse ao vice-diretor, vou testar minha força de soco. Os velhos ali levaram um susto ao ver isso. Em seguida, xingaram, se uma pessoa comum bater nessa pedra, vai se machucar. Melhor economizar energia. Mas Ling Se não se importou e encarou a grande pedra à sua frente. Ling Se imediatamente concentrou sua força e desferiu um soco, dizendo, qual de vocês fala tanta besteira? O impacto do soco produziu um estrondo surdo, e a força se espalhou ao redor. Vários dos mais novos foram desequilibrados pela onda de choque. Eles olharam assustados, sem acreditar no que viam. O que estava acontecendo? Todos ficaram boquiabertos, sem palavras. Aquele inútil havia deixado uma marca de punho de 5 polegadas de profundidade na antiga lápide. O vice-diretor suava frio, incrédulo. Aquele soco tinha uma força de 10.000 jin. Depois de desferir o golpe, Ling Se respirou fundo. Na última vez, havia atingido 20.000 jin, então dessa vez foi de propósito. Entendi. Ainda bem que guardei um pouco de força e não a quebrei. Na lápide apareceu um enorme número 10.000. Qianlin não conseguia aceitar a realidade e gritou. É falso. É falso. Com certeza é falso. Com certeza aquele inútil usou algum truque para nos enganar. É tudo mentira. As pessoas ao lado concordaram. Isso mesmo. Deve ser falso. Como aquele inútil poderia ter passado? Em seguida, todos começaram a protestar. É falso. Precisamos verificar de novo. Tem que verificar de novo. Isso mesmo, vice-diretor. Ele é o deus do sono. Ele jamais passaria no teste. Deve ter usado algum truque. Exigimos uma nova verificação. O vice-diretor pensou consigo mesmo. Essa turma não enxerga nada. Dizem que é falso, mas será que ele enganaria meus próprios olhos? Na verdade, ele tinha dado apenas um soco aleatório. Os mais novos levantaram as mãos às pressas para protestar. É falso. Rejeitamos. O vice-diretor permaneceu impassível, apenas pensando, gênio, gênio. Gênio geralmente tem um espírito rebelde. Ele deve não querer ficar na academia, por isso dorme o tempo todo, esperando ser expulso. Em seguida, olhou para Yeyun e pensou, eu já tinha dito que ela era inexperiente demais. Nem conseguiu reconhecer um talento desses. Ela também estava incrédula, mas não conseguia falar nada. Depois, olhou para Ling Se e resmungou, seu Ling Se, você escondeu sua força de propósito para me enganar. Vou te dar o troco depois. Ling Se continuou com uma expressão inocente. De repente, alguém gritou, relatório, instrutor. Eu desafio Ling Se. Era o garoto Qianlin, vou expor sua farsa com minha força. Ele pensou consigo mesmo, ele quer se destacar? De jeito nenhum. No salão de artes marciais, só eu posso ser o centro das atenções. Além disso, ele machucou meu irmão mais novo. Ao ouvir a proposta do garoto, até que soou razoável. Yeyun adiantou-se e disse, eu permito. Aceite o desafio. O quê? Ela concordou? Será que não percebeu que Ling Se poderia nocautear Qianlin com um único golpe? Ela murmurou, Qianlin é muito mesquinho. Se não levar uma lição, nunca vai melhorar. Nem pense em recusar. Se é homem, aceite meu desafio. Já está no ringue. Por que ainda pergunta? A plateia começou a apoiar, derrote-o, Qianlin. Exponha o truque dele. O deus do sono não pode ter passado. O garoto ouviu e sorriu, satisfeito. O mestre Tão deve detestar esse cara também. Se eu derrotar Dan Ling no ringue de luta, talvez tenha chance de me aproximar do mestre Tão. Sou muito esperto, haha. De repente, um velho surge na plateia gritando, Palma da Montanha Tremor, a técnica suprema de Qianlin, uma arte marcial extremamente poderosa. Ouvi dizer que, segundo o método de cultivo, se dominada, essa técnica pode destruir uma montanha inteira. Se atingido por ela, até um imortal cairia em sono profundo.
mas foi facilmente bloqueada por Dong Ling com uma única mão. Ele deu um resmungo e, em seguida, jogou o garoto como um peão. Depois, caiu pesadamente no chão. Esse cara queria me matar? Vendo Qianlin de bruços, sem sinal de se levantar, o vice-diretor refletiu. Essa intenção de matar não era óbvia, mas ainda assim eu pude sentir. Uma luta é uma luta, por que querer matar? Nesse momento, o garoto já estava de pé, liberando toda a sua força e gritando, morra, imprestável. Morra! Agora sim, essa é a verdadeira palma da montanha Tremor. Em seguida, o garoto tentou atacar Dong Ling pelas costas. Um golpe foi desferido, não se sabe se acertou. Uma luz ofuscante cegou a todos, impossível ver a silhueta de Dong Ling. A plateia ficou boquiaberta. Dessa vez, o imortal com certeza morreria. No ringue, alguém tremia tanto nas pernas que acabou desabando no chão. Ao ver claramente, o vice-diretor riu alto. Haha, apenas um golpe. Excelente! O braço de Qianlin já estava quebrado. O garoto segurava o braço ferido, enquanto Dong Ling agarrava seus cabelos com uma mão e o braço quebrado com a outra. Hehe, sua técnica já foi desfeita por mim. De repente, Dong Ling saltou novamente. Ah, a garota. A dor no braço ainda não havia passado, e o garoto foi chutado na cabeça. O chute foi tão forte que fez Qianlin rolar pelo chão. Caramba, ele nem tem 15 anos e já tem uma força assustadora. Como será quando crescer? Até Yifen ficou impressionado. Será que estou vendo coisas? O nível de Dong Ling parece igual ao de Wang Ling. No Instituto Qingshan, pessoas assim são raras. Certo, seu corpo já consegue ultrapassar o estágio de circulação de energia. Entrar no Instituto de Espíritos não será problema. Nesse momento, o ringue de luta estava em completo silêncio. Dong Ling estava parado no lugar, enquanto Qianlin jazia no chão. Dong Ling já havia passado na prova e atingido o padrão de 10.000 Jin. Um talento que aparece uma vez a cada 100 anos. Ele escondeu sua força apenas para se proteger. Em seguida, Dong Ling se aproximou do garoto para ver se ele ainda conseguia se mexer. De repente, percebeu que o garoto segurava um frasco. Ficou chocado, sem saber o que era aquilo. O garoto ergueu o frasco, bebeu tudo e disse, ainda não acabou, Dong Ling. Depois de engolir o líquido, Qianlin se transformou em uma fera enlouquecida, avançando sobre sua presa, que era Dong Ling. Todos na plateia ficaram preocupados. Qianlin pirou? Ele ainda está usando remédios. Se ele matar Ling Se, o mestre jamais o perdoará. O árbitro e Yale ficaram chocados e preocupados com o Ling Se. O que está acontecendo? Yale estava apavorado, pensando que se o ancião atacasse Ling Se também, estaria acabado, mesmo que fosse punido, ficaria gravemente ferido e teria dificuldade para se recuperar. Qianlin mostrou uma expressão ameaçadora e avançou contra Ling Se. Ling Se ergueu a mão, com um sorriso presunçoso, sem nenhum medo, como se estivesse disposto a aguentar. Ling Se recuou um passo e deslizou suavemente para desviar do soco de Qianlin. Qianlin disse, presunçoso, viu? Não adiantou nada. Ling Se deu um leve chute no chão e lançou Qianlin ao ar. E assim? Ling Se levantou rapidamente, assumindo uma postura para um chute poderoso. Fluxos de energia azul clara se reuniram ao redor de Ling Se. Qianlin, em queda, olhava incrédulo para tudo aquilo. Como isso é possível? Ling se inclinou e, com a energia azul clara concentrada, desferiu um chute violento na barriga de Qianlin, que caía. Agora é a minha vez de atacar. Qianlin gritou de dor, cuspindo sangue e lágrimas. Ling Se berrou. Qianlin. Ling Se juntou as mãos e as ergueu, reunindo a energia azul clara. Ling Se tinha uma expressão séria, preparando um golpe poderoso. A plateia, assustada com a cena, engoliu em seco. Argue. Ling Se desferiu um golpe violento, derrubando Qianlin no chão, e o ringue se rachou em vários lugares. A energia azul clara explodiu, envolvendo todo o ringue. O árbitro ficou eufórico. Isso foi incrível. Se lhe derem mais alguns anos, esse homem certamente se tornará muitas vezes mais forte. Pensou que o potencial de Ling Se era imenso. Provavelmente nem Wang Ling conseguiria se comparar a ele. Se ele não desistir no meio do caminho, certamente se tornará uma figura lendária em Qingshuan. Ling Se estava recolhendo lentamente a energia azul clara. Qianlin, arremessado ao chão com força, mesmo sentindo uma dor terrível, gritou com raiva, Ling Se. Ling Se lançou um olhar frio, assustando Qianlin, que implorou, por favor, me poupe. Ling Se passou por Qianlin com desdém. Ling Se estendeu a mão, pensando, a energia defeituosa está revolta dentro de mim. Cada fluxo parece um cavalo selvagem descontrolado. Esse poder ainda não está totalmente sob meu controle. O método da devoração celestial é poderoso, mas sem uma base mental sólida.
Talvez acabe me consumindo por completo. Lindsay passou pela multidão sem olhar para trás, e todos o observavam surpresos, pensando, não é ele o Deus adormecido? Ele está tão arrogante agora, já o humilhou mais de uma vez antes. Será que veio acertar as contas comigo? Este jurado nas arquibancadas olha alegremente para Yale e o mestre Yale. O sujeito teve sorte. Encontrar um talento tão excepcional deixou Yale feliz e orgulhoso. Eu também fiquei surpreso. Talvez ele consiga deixar seu nome na pedra marcial menor. O jurado semicerrou os olhos. O mestre Yale ainda é jovem. Embora seu cultivo seja superior ao meu, ele tem algumas ilusões irreais. Pouquíssimos prodígios conseguem deixar seu nome na pedra marcial menor. Os mais novos ainda precisam se esforçar muito. Esse Lindsay é um gênio, mas está longe daquele nível. E Yale entendeu de repente. É verdade, se Lindsay fosse assim, já teria sido recrutado por uma grande força. Como ainda está em Qingzhou. Qingzhou finalmente teve seu primeiro discípulo prodígio em 100 anos. Um lugar pequeno como este não se compara aos talentos das grandes famílias. Eles têm acesso a tesouros raros e até sangue de feras ancestrais. Criam elixires para fortalecer o corpo. Esses prodígios assustadores são mestres que dominam várias regiões, com estratégias de combate excepcionais. Nesse momento, 2 capangas de Qianlin correram para ver o que aconteceu. Qianlin sofria como se tivesse voltado dos mortos. Seus 2 colegas de seita estavam preocupados e assustados. Qianlin, o que houve com você? Os meridianos se romperam, ele ficou incapacitado. Yeun gritou de trás, Lindsay. Lindsay virou-se para olhar. Yeun tinha um sorriso encantador, parecia especialmente bela e cativante. Vem até mim. A cena mudou para a noite. Lindsay ficou envergonhado. Mestre, isso não é adequado. O mestre de Yeun disse, você não quer desenvolver seu potencial? Agora você é meu discípulo mais promissor. Vamos, tire a roupa. Yeun começou a tirar as roupas de Lindsay e passou a mão em suas costas, dizendo, deixe-me ajudar. Lindsay ainda envergonhado disse, mas e se os outros discípulos descobrirem? Yeun respondeu, se não contarmos, quem vai saber? Não esperava que as coisas tomassem esse rumo. Debaixo da cama, 2 pares de sapatos estavam espalhados de forma desordenada. Já consumimos mais da metade. Lindsay perguntou a Yeun, usar remédios e transferência de energia para desenvolver potencial não é trapaça? Yeun olhou severamente para Lindsay e disse com firmeza, veja como você está assustado. O efeito desse remédio depende da sua constituição. A Academia de Espíritos de Qingzhou é uma grande força, ingressar nela pode te levar longe. Lindsay seguiu seu mestre. Já me inscrevi com sucesso. Entrar na Academia de Espíritos não deve ser difícil. Dizem que todo mês distribuem recursos de cultivo. Não sei quão grande é este mundo, mas só em Qingzhou já há muitos talentos. O treinamento corporal é apenas o primeiro estágio, o verdadeiro ingresso depende do estágio de forja espiritual. Yeun respondeu ao seu discípulo, agora percebi que a energia dentro de você esconde uma aura violenta. Talvez tenha ocorrido uma desordem durante o cultivo? Dito isso, Yeun virou a cabeça e perguntou se Lindsay queria dominar melhor a energia dentro de seu corpo, então tirou algo e entregou para ele. Este é um frasco de elixir que refinei antes, pode ajudar a desenvolver o potencial do corpo e ainda resolver perigos ocultos dentro de você. Enquanto transmitiu o elixir, Lindsay perguntou ao mestre se ele era um alquimista, e Yeun respondeu que sim, rindo enquanto continuava a transmitir o elixir. Lindsay pensou que Yeun era também um alquimista lendário. Pessoas assim não só têm poderes extraordinários, como também são muito ricas. Basta refinar um frasco de pílula ou elixir para vender por um preço alto, até mesmo a academia espiritual tem poucos alquimistas. Será que eu posso me tornar um alquimista? Yeun respondeu à pergunta de Lindsay. Você acha que alquimista é coisa comum? Em toda a Qingzhou mal existem alguns, e a maioria são discípulos de alquimistas. Lindsay lançou um olhar constrangido e pensou, é tão difícil assim? Depois imaginou que, se pudesse se tornar um alquimista de distrito, teria uma fonte inesgotável de riqueza, e assim não faltariam recursos para o cultivo. Yeun explicou que não é difícil, mas também não é fácil, é preciso ter uma constituição de atributos duplos especiais, como fogo e madeira, uma constituição rara que mal se encontra uma em 10.000 pessoas. Quem sabe você realmente consiga. Yeun disse, chega de pensar nisso, aguente a dor e continue recebendo o elixir. Lindsay sentiu uma dor intensa e gritou, pensando que a energia emanando de suas costas queimava como fogo, como se estivesse sendo chamuscado, mas estava funcionando. Nesse momento, Yeun riu e disse que o corpo de Lindsay ainda emitia um brilho vermelho. Ele estava encharcado de suor, gemeu baixinho e pensou, aguente firme, esta é uma rara oportunidade de ficar mais forte, não se mexa, sente-se direito.
Ling Se caiu, e Yeo gritou alto. Ling Se pensou que seus músculos estavam tremendo e se contraindo. A situação chegou a um ponto em que estava duro como pedra. O poder do remédio havia desbloqueado espaços ocultos sob a pele, fazendo com que o potencial da pele se expandisse infinitamente. Yeo segurou Ling Se e disse, esse garoto tem cada uma. Pronto, acabou. Esse método de aplicação de remédio só é guardado a 7 chaves por grandes forças. Embora tenha algumas falhas e consuma muito, não é de alta qualidade. Mas pode levar o estágio de forja corporal ao nível mais alto. Claro, esse nível máximo ainda depende da força do talento e da constituição. Daolong ainda estava meditando para cultivar, enquanto eu refletia. Após 3 horas no total, seu potencial ainda parecia forte, talvez pudesse continuar a ser desenvolvido. No meio da floresta, ouviu-se que Shen Yan já havia passado na inscrição. Quem diria que aquele garoto teria sido favorecido pelo destino? Daolong de repente pulou surpreso e perguntou, ainda podemos continuar? Então Eun pensava, originalmente, meio frasco seria suficiente, mas parece que ele não estava testando alguma constituição especial. Tomar mais meio frasco certamente o levaria ao limite, assim talvez pudesse romper para o estágio de forja corporal. Mas será que o limite do corpo dele é realmente assim? O Qi sanguíneo em seu corpo se transformou instantaneamente em uma cascata de energia espiritual, fundindo-se com os músculos, enquanto ele continuava em retiro. E ele observava Daolong pensativo. Na floresta, ouvi dizer que Shen Yan havia passado no registro. Eu realmente não esperava que aquele menino fosse favorecido por Deus? Eu também ouvi. Mas não é grande coisa, conseguir se inscrever já foi sorte. Os requisitos da avaliação espiritual da academia são muito rigorosos, ele passar é pura ilusão. Wang Yi pensava, Shen Yan não estava morto? Como ele ainda está vivo? Então, com raiva, pensou, esse desgraçado, por isso sumiu esses dias, estava se escondendo. Passou na fase de inscrição e agora quer dar a volta por cima? Que direito esse inútil tem de fazer isso? Wang Yi contou ao primo, que, ao ouvir, disse que de jeito nenhum ele sobreviveria. Se a história do planeta azul vazasse, a reputação sofreria um grande dano. Wang Ling respondeu, quem diria que esse inútil ainda estava vivo? Isso me surpreendeu. E ele ainda ousa voltar, parece que não nos leva a sério. Isso é procurar morte. Wang Yi perguntou, primo, você tem um plano? Simples, ele não está sonhando em entrar na academia espiritual? Wang Ling respondeu, com truques e enganações, no dia da avaliação, será o fim dele. Wang Ling deu um sorriso malicioso. Em seguida, disse, mas, por consideração ao planeta azul, vou deixá-lo morrer sem sofrer muito. Wang Yi respondeu, se o primo tem um plano, ótimo. Noite alta, em um pátio silencioso, um bando de pássaros voltou para pousar. E ainda regalava os olhos, surpreso. Um frasco de elixir limite havia sido completamente absorvido, e parecia que ainda podia continuar. Será que ele tinha uma constituição especial? Daolong continuou a absorver o elixir, enquanto Yi ainda refletia. Talvez o talento e a constituição dele fossem de alto nível, mesmo entre pessoas comuns. No futuro, se conseguisse algumas oportunidades, não seria tão fraco. Então ela se levantou e foi até Daolong, que acabará de terminar a absorção, e perguntou como ele estava se sentindo. Daolong respondeu, esse elixir é incrível, a energia agitada dentro de mim foi controlada e a maior parte se fundiu com a carne. Rindo, falou sobre a força do elixir espiritual inundando o corpo. E ainda explicou, este é um elixir limite, feito especialmente para ajudar no desenvolvimento do potencial corporal no estágio de forja corporal. Para romper para o estágio de circulação espiritual, basta continuar treinando o corpo. Depois de ouvir, Daolong entendeu, agora faz sentido. Então ergueu a cabeça. A energia turbulenta dentro dele já havia se acalmado, assim poderia usar o Qi sanguíneo para superar os limites novamente. Se aquela situação aparecer de novo, continue usando esse líquido medicinal. E Eira ainda o chama de campo de treinamento. No campo de treinamento, durante a avaliação, se entrar no top 10 ou conseguir algum poder sobrenatural ou elixir. O campo de treinamento exclamou impressionado, técnicas menores são tão assustadoras assim? Só ouvi falar, mas não imaginava que a academia de espírito tivesse coisas tão boas. E continuou explicando, as técnicas comuns são divididas em 3 níveis, baixo, médio e alto. Por exemplo, o punho espiritual é uma técnica de alto nível, e acima delas estão os poderes sobrenaturais. Cada uma é extremamente poderosa, e ainda existem as 72 grandes técnicas sobrenaturais transmitidas desde a antiguidade, cada uma com um poder imenso, como arrancar estrelas e pegar a lua. Entre os 10 grandes poderes sobrenaturais da sabedoria, há um chamado poder dos sonhos. E pensou, entrar no top 10 é extremamente difícil, você já ter chegado ao top